Glória a Deus, glórias ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Cristo Jesus. Salmos de número 128. Cântico dos degraus. Eu quero glorificar a Deus pela vida da nossa querida irmã Iraci, que está conosco aqui. Essa igreja tem orado muito pela irmã. A irmã está de pé porque glórias é ao Senhor, né? A glória do Senhor, juntamente com seu filho, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe grandemente sua vida, irmã Iraci. Muito feliz de vê-la aqui. Os demais visitantes, que Deus abençoe a todos. Deus possa visitar o coração de cada um. Capítulo número 128 de Salmos, diz assim a palavra do Eterno: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Você pode se sentar glorificando o nome de Jesus. Eu adiantei a leitura para você guardar no seu coração. Nós temos aqui uma prestação de contas para fazer com os irmãos do trabalho de missões. Eu queria que nossa irmã colocasse lá do nosso pastor Abimael. Está lá nos Ribeirinhos, né, fazendo a obra. Vamos ouvi-lo. Para você as fotos do batismo lá da freguesia. Pode voltar. Obrigado. Bom dia, meu irmão. Eu também já tinha mandado para você as fotos do batismo lá da freguesia. Nós estamos mandando junto essas fotos, mandando também do que foi realizado domingo passado no Rio Mamuru, numa comunidade chamada Nova Canaã. É um trabalho novo, mas Deus abriu as portas, amado irmão. Que fizemos uma viagem, fizemos 8 batismos, mas houve ali algo muito maravilhoso e que nos alegrou muito de ver a comunidade toda comprometida com o trabalho, né? E fiquem orando por essa localidade, é Nova Canaã, é a última comunidade do Mamuru, no qual nós temos atividades. Só temos de um dia para voltar no outro, tem que pernoitar lá, que não dá para voltar no mesmo dia, tá bom? Peço a Deus que continue orando e agradecendo a Deus pela vida da igreja, a vida de vocês aí que tem nos ajudado imensamente, pelo trabalho no Ribeirinho, trabalho nesse rio que é tão difícil. Um abraço, amada igreja, que Deus abençoe ricamente. Essa comunidade, irmãos, minha esposa está até me lembrando aqui, foi a primeira comunidade que nós estivemos como missionário lá em 2013. Era uma comunidade totalmente fechada para o Evangelho, né? Totalmente fechada para o Evangelho. Em 2013 chegamos lá, juntamente com a igreja, porque representando aqui a Assembleia de Deus de Itaipu, e fizemos um voto, junto com o nosso pastor Abimael, porque a gente percebia, para quem não conhece a história, né, do trabalho com os ribeirinhos, quem fez lá, a grande parte do trabalho foram os americanos. Compraram barcos, até hoje eles enviam ajuda, mas a distância é muito grande, né? Para a presença deles ali constante é muito difícil. E eu percebi que havia um movimento na semana da viagem, mas depois eles ficavam sozinhos. E eu, dentro de uma grande embarcação, porque nós saímos de Manaus, uma grande embarcação, indo para essas comunidades, né, ali perto do rio Mamuru. E eu lembro que olhando aquelas águas, eu falei assim com o Senhor: Senhor,
Eu não vou ser mais um aqui nessa embarcação. Eu vou trazer a igreja para cá. Nós vamos orar por esse povo. Enquanto o Senhor nos der vida, nós vamos caminhar com o pastor Abimael. Então, desde 2013, a Assembleia de Deus de Itaipu ajuda de maneira intencional, de maneira pontual, o missionário pastor Abimael para aquela obra lá. Você viu ali na gravação uma congregação? Foi você que construiu, sabia? Você fez as paredes, você colocou o telhado, você contribuiu para o púlpito. E hoje tem lá um grande povo lá que adora e exalta o nome do Senhor. Pessoas que nem sabiam, nem conheciam Jesus, né? Devido a toda a pressão que os irmãos já conhecem naquela região. Era uma comunidade oprimida demais. Irmãos, quando a gente chegou lá com a embarcação, a primeira vista que tivemos é que tudo estava queimado. Tinha havido lá uma confusão lá com o presidente da comunidade, porque na comunidade tem um presidente, e botaram fogo em tudo, porque descobriram lá algumas coisas do presidente. Lá nós estamos com criança aqui, a gente não fala. Mas aí botaram fogo na comunidade. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, como que a gente vai pregar o evangelho aqui? Mas para a glória de Deus, para a glória de Jesus, mais de 10 anos depois, hoje nós temos uma igreja lá que exalta e levanta o nome do Senhor naquele lugar. E não só aquela igreja, são mais de 15 congregações que essa igreja ajudou a montar lá, e mais de 1.500 pessoas alcançadas, para a glória de Jesus. Vocês viram ali as pessoas sendo batizadas? Isso era impossível naquela comunidade, irmãos. Era impossível. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Amém? Então nosso pastor está lá, como vocês ouviram aqui, ele tem que ir dormir lá, porque é muito longe. Ele vai num barco pequeno e leva algumas horas para chegar até a comunidade, não dá tempo de voltar, né? Ele dorme na comunidade e volta outro dia. Mas nesses anos que nós caminhamos com o pastor Abimael, isso nunca foi impedimento dele levar o evangelho de Cristo Jesus. Que isso aqueça teu coração, que isso possa te animar a você continuar contribuindo com a obra de missões. Essa igreja é uma igreja missionária. Ali estão os nossos missionários, pastor Abimael, que está com os ribeirinhos, em Parintins, pastor Maico Barroco Sertão, missionário externo na Índia, pastor Daniel trabalhando em Curitiba, um trabalho muito especial em faculdades, pastor Emanuel, Croácia e Portugal, e pastor Adalberto Rangel, com os refugiados do Oriente Médio. Então nós trabalhamos com esses 6 missionários já há mais de 10 anos, e eu agradeço a Deus pela sua fidelidade, pelos dizimistas e ofertantes dessa casa, e essa ajuda tem chegado lá. Vamos ver também, né, o vídeo dos nossos irmãos gaúchos. Lembra da oferta que nós levantamos aqui? Pois bem, chegou lá. Vamos ver uma parte lá do que está acontecendo com os nossos irmãos. As doações chegando lá na vida dos nossos irmãos. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Essa é a irmã Bruna, que tem levado as doações da PIB de Caxias do Sul. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és. Do Senhor, queridos amados, Assembleia de Deus, aí do Rio de Janeiro, quero agradecê-los pela ajuda, pelo apoio de vocês. Aqui é o galpão nosso, com várias doações, tem um outro lá na nossa igreja. Olha quanta doação, agora nós irmãos. Estamos capitalizando recursos para comprar eletrodomésticos para eles, tá? Então assim, a lista aqui é grande, que o nosso querido pastor Lorival mandou. Então eu vou mandar em agradecimento a todos vocês que estão conosco nessa Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, tá, meus amados? Então eu quero agradecer ao pastor Zilmar Elias, a coordenação e presidente da igreja dele de São Francisco, pastor Lorival também pastor Lorival Carvalho, né, o primeiro secretário, quem mais aqui? Primeiro secretário e presidente da AD Ministério Jardim Esperança, pastor Alcinei Teixeira, assessor de mesa e presidente da igreja Assembleia de Deus Ministério Fé e Esperança.
e o pastor Anderson Rosa, presidente da igreja de Itaipu. Então nós queremos agradecê-los, meus amados. Desculpa a demora, nós não paramos, a demanda é muito grande. Então amanhã nós estamos indo lá para o CAI, para as famílias que nós estamos assistindo, e tudo isso aqui nós vamos começar a distribuir para outras igrejas. Agora tem uma equipe nossa para a Assembleia de Deus lá de São Leopoldo e Batista lá de São Leopoldo nesse exato momento. Toda doação, toda oferta em finanças é para nos ajudar quanto a isso. Amém, irmãos? Você pode glorificar o Senhor por isso? Então, para a glória de Deus, a Assembleia de Deus, com a sua oferta, com a sua oração, chegou lá também, os nossos irmãos gaúchos. Quem está falando ali é um dos responsáveis, dos pastores da PIB de Caxias do Sul, um homem de Deus, e a igreja virou um hospital, virou casa, a igreja virou tudo que é necessário para aquela comunidade. Vocês viram ali no início, né, a devastação, como que a chuva e a água destruiu tudo. Então tem várias equipes que estão entrando, limpando a casa, e agora a gente está numa segunda fase, que é a compra dos eletrodomésticos. Então, se você quiser doar algum eletrodoméstico, nos procure, que eu vou te dar o Pix lá da nossa PIB lá de Caxias do Sul, para você estar ajudando. Coloca aí o SOS aí, que aí os irmãos já ficam sabendo aí da nossa campanha. Nós estamos recolhendo casacos, blusas de frio, calça de moletom, tá bom? Porque já vai sair mais uma carreta semana que vem, com todas as igrejas. Nós estamos com várias igrejas da Assembleia de Deus envolvidas. Já saiu uma carreta junto com a carreta do pastor Silas Malafaia, da Advec, e vai sair uma outra agora semana que vem. Nós estamos em contato lá com o pastor responsável para a gente enviar as nossas doações. Mas como que é para doar, pastor? Tem que ser tudo bem lavadinho, dobradinho, numa bolsa transparente. Você vai colocar em cima se é masculino, feminino, qual o tamanho, se é para criança, para poder não virar um trabalho lá. Tem que facilitar lá e não virar uma tribulação. Porque se for tudo embolado, né, os irmãos não conseguem distribuir de maneira eficaz. Amém, irmãos? Então, se você quiser ainda doar, dá tempo, em nome de Jesus, para você ajudar essa obra. Amém? Está ali o Pix da igreja. Eu peço para você, se você fizer o Pix para Rio Grande do Sul, coloque no final 0,1 centavos, que aí o tesoureiro já sabe. Se não, você me avisa. Pastor, vou doar R$50, 50,01. Que aí eu já sei que 0,1 centavo está indicando que é para Rio Grande do Sul. Amém, irmãos? Pastor, eu esqueci, botei 50 redondo. Então você manda o comprovante que eu mando para o tesoureiro. A gente envia para lá, em nome de Jesus. Eu peço oração à igreja. Nós estamos aqui com mais, eu não sei, né, muito dinheiro e medicamento para enviar. Mais de 25 caixas já prontas para enviar. E a gente está preparando, já pesou, Adriano já pesou junto com a Débora. A gente vai envelopar agora para enviar lá numa transportadora para chegar direto lá nessa igreja que você viu o pastor falando. Por quê? Tem uma junta de médicos lá aguardando esses medicamentos. Estão aguardando para poder medicar os irmãos que não têm acesso a médicos lá, né? Até porque está tudo destruído. Então, nossa igreja, graças a Deus pela sua fidelidade, tem feito a diferença. Eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão e cada irmã. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Vamos para a palavra, em nome de Jesus. Se você quiser participar das obras que fazemos aqui, nós temos a obra social da igreja, nós temos Amor no Cabide, nós temos Missão Urbana. Quarta-feira agora tem saída da Missão Urbana. Se você quiser sair conosco, nós preparamos aqui quentinhas a palavra de Deus e vamos para as ruas aqui de Niterói levar a boa palavra do Senhor. Essa igreja está em movimento. Se você quiser se movimentar junto conosco, se achegue e pergunte, e tem muita obra para a gente fazer aí em nome de Jesus. Amém? Então nós lemos aqui Salmo 128, vou ser breve em minhas palavras, acredito que o Senhor tem falado desde o início do culto, e a gente vai trazer aqui algo da parte do Senhor. Cântico dos degraus, né? O que seria isso, né, pastor? Cântico dos degraus. Do número 120 ao número 124 de Salmos, esses cânticos foram cantados quando Israel realizava a sua peregrinação. Por isso que em algumas versões vai estar assim, cânticos de peregrinação, em algumas versões, né? Eles adoravam o Senhor até Sião, eles cantavam esses cânticos até Sião. Cada passo ou cada degrau representava um resgate
de lição preciosa sobre o relacionamento com Deus, em pequenas porções, né? A gente vai perceber aqui os degraus, aqui os louvores, são pequenas porções, mas não se engane, são pequenas porções, mas tem lições bíblicas aqui, com grande relevância e profundidade. Então a gente não pode olhar a Bíblia e achar que, por exemplo, esse texto aqui tem 6 versículos, que não tem nada aqui de profundo. Tem, muito profundo. E a gente vai entrar um pouco aqui nessa leitura em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, é uma pregação expositiva, então eu quero caminhar com os irmãos aqui em cima do texto, né? Aqui na minha versão diz um cântico de peregrinação, como eu expliquei aos irmãos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Então, há uma condicional, não é só temer, mas é buscar andar nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado é bendito, é feliz, porque só é bendito e feliz aquele que recebe essa dádiva de Deus, essa alegria que excede o pensamento humano, que excede o entendimento humano. É por isso que você vai ver pessoas na caminhada que parece que está tudo destruído à sua volta e ele está cantando e glorificando a Deus. E aí você se pergunta, como que essa pessoa, em meio a esse caos, está feliz com Jesus? É porque ele é bendito e ele é feliz porque ele teme ao Senhor. Ele não tem medo das circunstâncias, mas ele teme ao Senhor. E porque ele teme ao Senhor, ele sabe que o que ele está passando não é outra coisa, a não ser para a glória e louvor do nome daquele que ele serve. Então você vai perceber pessoas na caminhada que em meio ao caos estarão firmes e constantes, sempre abundantes. A pessoa ela não desfalece, ela não esmorece, ela não fraqueja, porque o temor do Senhor invadiu o seu coração. E aí eu queria caminhar com os irmãos aqui nesse entendimento do que é temer ao Senhor. A palavra temer, ela tem vários entendimentos, né? Mas não é sobre ter medo, não é sobre ter medo, mas é o temor do Senhor. O temor do Senhor está em outro patamar. O que seria o temor do Senhor? O temor do Senhor é aquele que dedica respeito profundo ou expressa obediência. É aquele que é temente, é sábio e é prudente. Então eu não tenho medo do Senhor. O temor aqui não é medo, mas o temor aqui é respeito profundo. É entender que o Senhor está acima de todas as coisas. É entender que eu preciso cuidar da minha família, porque Deus é amor, mas é justiça também. E o Senhor vai requerer de mim como eu tratei minha família, como eu tratei meus amigos, como eu me comportei no meu trabalho, qual é a minha conversa no oculto escondido, o que está no mais íntimo e profundo do meu coração. Como o presbítero Felipe falou aqui, a gente pode dizer, eu estou alegre, mas às vezes a gente está triste, a gente fala só para ficar redondo, a gente está acostumado já no automático. Eu estou feliz com Jesus, mas Deus sabe que tem algumas coisas aí dentro que precisam ser consertadas e colocadas no lugar. Então o temor do Senhor não me faz esconder essas coisas. O temor do Senhor não me faz esconder problemas. O temor do Senhor, ele me faz pegar pessoas, buscar pessoas para confessar os meus pecados, para conversar sobre minhas mazelas, para que haja cura sobre a minha vida. Querido, deixa eu te dizer algo importante aqui. Uma das características do homem que teme ao Senhor é que ele não deixa nada escondido, nada em oculto. A vida de um homem que teme ao Senhor é uma vida que a luz pode bater, e você não vai encontrar nada que desonre o nome do Senhor, nada que manche o nome do Senhor, porque quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Então nós não andamos nos nossos caminhos. Se eu for te dizer aqui qual o caminho que você quer andar, meu Deus do céu, nós vamos chegar longe. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu entendimento, mas não é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando nessa noite de que o temor do Senhor me faz andar no caminho do Senhor, e não no meu caminho.
E o caminho do Senhor, diz a palavra dele, é estreito. É estreito. Não é largo. Não é fácil. É pressão, meu irmão. Eu fico muito preocupado, sempre falo isso aqui. Quando a pessoa fala assim, pastor, estou parando. Está parando por quê? Muita pressão, pastor. Não, então continua. A pressão não é para parar. A pressão é para continuar. Porque você teme o Senhor. E você não anda nos seus caminhos. Você anda no caminho do Senhor. E Jesus nunca falou que ia ser fácil. Não é? Ele nunca falou isso com ninguém. Falou, olha, o caminho é estreito, a porta é estreita, o negócio é difícil demais. Mas olha, fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Eu consegui vencer. Vocês são meus discípulos, fiquem tranquilos. Eu passei no caminho estreito, vocês também vão conseguir passar. Mas tem que temer ao Senhor. Não é ser devoto do Senhor. Não é só ser devoto. Não é ter uma devoção, porque dependendo do que acontecer, você procura outro Deus para ser devoto. Não. É para ser fiel. É para amar o Senhor acima de todas as coisas. É para amar ao Senhor e ser obediente e ser fiel ao Senhor ao ponto de tudo à sua volta sumir. Mas uma coisa não vai se apagar no seu coração: a sua confiança e a sua fé naquele que te gerou e naquele que te chamou pelo seu nome. Falando em temor do Senhor, eu encontro Jó. Jó, por exemplo, temendo ao Senhor, ele sacrificava pelos seus filhos, pela sua criação, ele sacrificava por todos. Ele falava assim, gente, será que alguém fez alguma coisa que desagradasse o Senhor? Então, se eu não sei, eu vou sacrificar. Olha como a caminhada de honra, de fidelidade, traz a gente para o estreito. Então, olhando hoje, de acordo com algumas pregações fora da orientação bíblica por aí, eu sacrificava muito, eu adorava muito e aconteceu isso comigo. Acontece mesmo, aconteceu com Jó. O Senhor tirou tudo dele. Jó era um homem rico, Jó era um homem próspero. Mas porque ele sacrificava e temia o Senhor quis se aproximar mais dele. E não tem como o Senhor se aproximar de mim e você se tiver bugiganga na frente. Se tiver lata velha na frente. Se tiver entulhos. O Senhor precisa remover essas coisas que nos dão uma certa segurança, para que brote do nosso coração a verdadeira adoração. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente adora o Senhor pelo que Ele faz na nossa vida. Às vezes a gente adora o Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá. Mas a adoração não pode ser só por isso. A adoração genuína é pelo que Ele fez na eternidade, pela minha alma e pela tua alma. Estávamos para ser presas de Satanás, mas o sangue de Cristo nos resgatou. Ele nos comprou com o seu sangue. Satanás até vai lá aqui, mas tem isso aqui também. Não, já está pago. Mas tem, já está pago. Mas isso aqui já está pago, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado, aleluia. Então Jó era um homem temente, e isso levou ele a um estreito com o Senhor. O Senhor tira tudo de muleta que Jó tinha, que ele achava que era a segurança dele. E aí ele vai dizer algo que eu acho tremendo, eu sempre falo isso com a igreja. Quando ele conhece verdadeiramente a adoração, ele vai dizer, antes, eu servia o Senhor, eu adorava o Senhor, eu sacrificava o Senhor de ouvir falar. Mas agora, eu vejo o Senhor face a face. É isso que o Senhor quer na sua intimidade conosco. Ele quer que nós o vejamos face a face. E eu tenho uma pergunta para você nessa noite. Você tem visto o Senhor face a face? Nos seus momentos de oração? Nos seus momentos de leitura da palavra? Ih, pastor, que leitura da palavra? Rapaz, você não sabe da minha correria, pastor.
Pastor, levanto de manhã, tomo um café rápido, pastor, e o telefone começa a tocar, e quando vê, pastor, já estou deitado dormindo. Mas o Senhor está falando contigo nessa noite. Eu quero que você busque a minha face. Eu quero que você busque a minha presença. E só tem como fazer isso através do jejum, da palavra e da oração. Me faz lembrar um texto também em Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva começa a caminhar. E aí há uma dificuldade na caminhada dos irmãos, porque há ali um problema, está faltando gente para servir algumas irmãs ali, algumas viúvas. E aí vão até os apóstolos e falam, vocês precisam servir a mesa. Ele fala, não, procure homem cheio do Espírito Santo, que não tem que se envergonhar, homens de boa índole, pai de família, gente séria, e coloque eles aí para servir. Por quê? Nós precisamos nos manter no ministério da oração e da palavra. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. O que tem tirado você do teu ministério? Porque o ministério da igreja é oração, diga comigo, e palavra. Não, pastor, com o meu ministério, não. O ministério que nós temos, louvor, adoração, serviço, são ministérios, mas todos eles estão debaixo de um alicerce. Qual é esse alicerce? Oração e palavra. Você pode ser o melhor obreiro do mundo, se você não está alicerçado na palavra e na oração, suas obras são mortas, são palhas. Quando o Senhor for provar, Ele vai ver que é palha, o fogo vai consumir. Por quê, irmãos? Porque só na palavra e na oração um crente consegue ficar de pé. Crente não fica de pé vindo ao domingo não, irmão. Crente não fica de pé vindo num culto de fogo, não. Isso aí anima a gente, alegra a gente, é uma bênção. Mas o crente mesmo, para ficar de pé, ele tem que estar debaixo da oração e da palavra. Por isso que o salmista vai dizer, bendito, bem-aventurado, alegre, feliz, é o homem que tem o temor do Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Aleluia. Provérbios 1, 29. Porquanto desprezam o conhecimento, desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Senhor. Então, tem pessoas que desprezam o conhecimento. Por que desprezam o conhecimento, pastor? Porque rejeitaram o temor do Senhor. O temor do Senhor é algo especial para a vida do crente. Olha o que diz em Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Irmão, isso é muito sério. Você sabia que tem gente aqui dentro que está morto espiritualmente? Pode ter. Pode ter pessoas aqui que estão mortas espiritualmente. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor saiu do seu coração. Não há temor do Senhor. Não há respeito com o Senhor. Não há respeito com as obras do Senhor. Então estamos mortos. O temor do Senhor é fonte de vida. Aonde estão aqueles que querem o temor do Senhor para a sua vida? É fonte de vida, irmão. Então o temor do Senhor vai fazer eu criar meus filhos na presença do Senhor. Nós estamos tendo uma vacância muito grande da juventude na igreja. Sabe por quê? Porque por falta de temor do Senhor, os pais falam mal da igreja dentro de casa. Um culto desse aqui abençoado, que Deus falou, que Deus usou os irmãos, que Deus bradou e está bradando na sua palavra. Tem gente que chega em casa e fala, não vou mais domingo não. Domingo não, porque... E a criança está ali, ó. A criança está escutando. A falta de temor nos faz lidar com os filhos como se fosse qualquer coisa. Mas deixa eu te lembrar aqui nessa noite, o seu filho
Ele não é qualquer coisa. O seu filho é herança do Senhor. Então, trate de tratar o seu filho como herança. Conselho: não largue seu filho no celular. Eu não sei aonde você pegou essa informação, essa autorização de deixar uma criança ter celular com menos de 15 anos de idade. Isso é um perigo. Um perigo. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que ele vai aprender ali? Não ter temor do Senhor. Não ter o temor do Senhor. E hoje está tão difícil que nós estamos ensinando o filho com o celular, né? Se você desobedecer, você não vai ver o celular. O temor do Senhor acabou, irmãos. Desculpe eu estar falando isso com vocês, mas eu preciso, como pastor, alertar os irmãos. A herança do Senhor está na tua mão. Vai fazer o que com ela? Vai lidar como se fosse um problema, um trabalho que atrapalha a tua vida, ou você vai cuidar daquilo ali com o temor do Senhor, dizendo: Senhor, que eu seja um facilitador para a tua glória ser derramada sobre a vida do meu filho, Senhor. No que depender de mim, ele nunca vai ouvir nada que desabone a tua obra, que desabone a tua igreja, que desabone, Senhor, a tua glória. Ah, Senhor, no que depender de mim, esse menino vai te amar com todas as forças. Isso é temor do Senhor. Olha o que Jó vai dizer, Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então perceba que Jó começa a produzir ciência, sabedoria a partir do vale que ele está passando. Porque apesar de ser um homem temente, Deus queria estreitar com ele. E aí ele vai dizer: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é inteligência. Você quer sabedoria e inteligência? Tema ao Senhor. Busque esse lugar especial de temor ao Senhor. Amém, queridos? Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O temor do Senhor tem nos livrado do mal. Nessa escola dominical, nessa manhã, nós aprendemos como fugir da tentação, resistir o diabo e fugir da tentação. Só dá para fazer isso através da palavra. Irmão, tudo que é gerado espiritualmente é através da palavra. A palavra de Deus gera em nós o temor do Senhor. Não dá para você gerar temor por si só. As obras da carne nunca gerarão temor, mas a palavra de Deus pode mortificar a carne, e mortificando a carne, o temor do Senhor tomará conta da nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Salmo 111, versículo 10, olha que coisa linda. O temor do Senhor é princípio, é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. O que seria preceitos? Preceitos são doutrinas, mandamentos e ensinamentos. Então o salmista está dizendo o seguinte: todos os que cumprem os seus preceitos alcançarão do Senhor o temor do Senhor. Porque sem o cumprimento desses preceitos, nós não alcançaremos a sabedoria. Aleluia. O temor do Senhor muda a nossa conduta. Você quer ver um homem que teme o Senhor? Ele mudou. Ele mudou a sua vida, a sua forma de pensar, seu jeito de falar, seu jeito de agir, porque o temor mortifica a nossa carne. Não tem como um homem dizer para mim assim: não, pastor, eu tenho temor do Senhor, mas continuar na velha maneira de viver. Não. Nós precisamos morrer para essa velha maneira de viver, para ressuscitarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o temor do Senhor muda a minha conduta. Então eu não sei como você está caminhando, mas se você está caminhando
na mesma maneira, a mesma velha maneira de viver, eu quero dizer para o irmão, você ainda não recebeu o temor do Senhor. Isso é sério. O temor, fora do temor do Senhor só tem morte e perdição. Então nessa noite que o temor do Senhor esteja no seu coração e na sua vida, amém, queridos? Para a glória de Deus. Alguém disse algo muito interessante. O homem sem temor a Deus é como um grão de areia, mas se teme ao Senhor, ele é como uma rocha inabalável. Então o homem que não teme a Deus é como um grão de areia, mas aquele que teme é uma rocha inabalável. Foi o que eu falei aqui no início. Tudo vai acontecer à sua volta, mas ele está firme na rocha, porque ele não é um devoto do Senhor. Ele só não acredita em Deus, mas ele confia e conhece o Senhor que ele serve. E por isso, o temor dele está no seu coração. Amém, irmãos? Graças a Deus. A verdadeira piedade nunca se separa do temor de Deus. Ninguém pode conhecer a verdadeira graça de Deus sem antes conhecer o temor de Deus. Quem fala isso é o teólogo Tozer. Ninguém pode conhecer a graça de Deus sem antes conhecer o temor de Deus. Tem gente querendo a graça de Deus, mas primeiro o que precisa ser mudado no nosso coração, precisa ser transformada a nossa vida. O temor do Senhor precisa nos encontrar. Nós precisamos encontrar esse temor, e aí sim vamos participar da graça de Deus, porque senão vira uma graça barata. Sabe o que é isso? É a pessoa que lida com a igreja como se a graça não tivesse um alto preço, como se a graça fosse simplesmente algo comum. Não, a graça teve um alto preço, e quem pagou pela graça? Cristo Jesus. Quando ele subiu à cruz, morreu, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia. Então a graça não é barata. Mas como que eu dou valor à graça? Através do temor do Senhor. Por isso que a sabedoria, por isso que a vida, por isso que a saúde, por isso que a alegria, ela está ligada ao temor do Senhor. Se você não teme ao Senhor, você nunca vai conhecer por completo a grande obra de Deus na sua vida. Você vai caminhar capengando, sem entender o processo, vai vir para a igreja, mas não vai entender o verdadeiro amor, a verdadeira providência e a justiça de Deus sobre a sua vida. Então que o temor de Deus esteja sobre você nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Uma outra coisa interessante que eu aprendo aqui, há 116 passagens falando sobre o temor do Senhor. E às vezes a gente fala com os irmãos sobre o amor, sobre a graça, né? Deus é amor. Deus é amor, irmãos. Mas Deus é justiça também. E só tem como ter acesso a esse entendimento de justiça se o temor estiver no nosso coração. Não tem como você ter acesso a esse sentimento, a esse entendimento, a algo que vai parar a sua carne. Porque se tem uma coisa que freia a gente, irmãos, é o temor do Senhor. Se tem alguma coisa que nos faz parar de pecar, é o temor do Senhor. Se tem alguma coisa que nos faz não andar nos caminhos tortuosos, é o temor do Senhor. Irmãos, o temor do Senhor nos dá vida longa. Aleluia. O temor do Senhor nos dá condição de ver a nossa mesa repleta de filhos, irmãos e amigos, porque a gente se desvia do mal pelo temor do Senhor. Aleluia. E aí no versículo seguinte nós vamos ver uma colocação que o salmista faz muito interessante. Videira frutífera. Ele vai dizer que a sua esposa, ela é uma videira frutífera. Ou seja, não é uma videira mentirosa.
não é uma árvore que parece, mas não é. Não, é uma videira frutífera. O temor do Senhor nos faz frutificar. E como que o Senhor nos faz frutificar? É preciso o vinhateiro vir, podar periodicamente, arrancando os ramos secos. Você sabe o que é ramo seco, irmão? É a nossa velha mania de continuar pecando, de continuar mentindo, de continuar fazendo aquilo que o Senhor não quer que a gente faça. Você sabe que o Senhor não quer, mas às vezes você continua fazendo. Isso é ramo seco. Só faz volume, mas não tem fruto. Então o Senhor vem e poda. O Senhor arranca, lança no fogo. E o que acontece quando eu tiro esses ramos secos, esses galhos secos? Eu potencializo a videira. Então ela começa a crescer e ela começa a frutificar com vitalidade. Você sabe o que acontece na nossa vida? A gente perde a vitalidade, a gente perde a alegria, a gente perde a força, porque ainda tem galhos secos crescendo dentro da gente por falta do temor do Senhor. Mas nessa noite, o cuidador da videira está aqui para limpar as nossas videiras, as nossas vidas, para que possamos ter vitalidade e produzir fruto na estação certa, em nome de Cristo Jesus. Para que ser árvore se não tem fruto? Para que ter folha se não tem fruto? Não, irmão, nós temos que dar fruto, e o fruto tem que permanecer, e tem que ser na estação própria. Mas para isso, é necessário o vinhateiro podar periodicamente. Ele está fazendo isso aqui nessa noite, ele está podando, amém, irmão? Quem está sentindo a poda do Senhor aí? Eu estou sendo podado, irmão. O Senhor está me podando hoje aqui, começando comigo. Eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso me acertar em algumas coisas, eu preciso deixar algumas coisas, para que o Deus dos céus habite em mim. Porque senão, eu vou ser como um homem que busca Deus, mas Deus não habita em mim. Oh, coisa triste, irmão. Coisa triste é a pessoa que não é a habitação do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: eu quero que vocês sejam a minha habitação, eu quero que vocês sejam a minha morada, eu quero temor sobre a vida de vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí ele vai dizer no próximo versículo: teus filhos como brotos de oliveira. É interessante, porque os brotos, agora ele vai passar para outra árvore. Os brotos de oliveira, eles crescem junto à raiz e sobem na árvore principal, reforçando a oliveira. Nós temos oliveiras aí centenárias. Por quê? Porque os brotos reforçam ela. O que são esses brotos? São os nossos filhos, são os nossos amigos, são os nossos irmãos. Queridos, se você vem para a igreja e você não tem comunhão com seu irmão, você é uma árvore sozinha. Mas o Senhor está nos chamando para temer ao Senhor, e com o temor do Senhor, nós sermos como brotos de oliveira. Ou seja, eu não caminho sozinho, eu não faço nada sozinho, você não faz nada sozinho. Tudo que fazemos é juntos na presença do Senhor. Porque na caminhada alguém pode cair, mas caindo o outro irmão levanta. Agora, se eu estiver sozinho, eu vou cair, vou ficar lá maltrapilho, jogado no canto, e não tem ninguém para me levantar. Ah, querido, não ande sozinho. Deus ama a comunhão dos santos. Deus ama aqueles que comungam da mesma mesa. Então esses brotos fala da nossa responsabilidade que temos com os nossos filhos e nossos irmãos que estão à nossa volta. Os brotos da oliveira participam da mesma raiz, da mesma produção, da mesma safra. E isso nos ensina que, espiritualmente falando, filhos e irmãos, eles podem se tornar firmes na fé e temer ao Senhor através da nossa vida. Então o temor do Senhor também gera temor.
Então, quando você anda com uma pessoa que tem temor de Deus, ela vai também passar a buscar o temor do Senhor. É por isso que a gente não pode andar com pessoas que brincam com as coisas de Deus. Porque aquilo ali vai mexendo com a gente, vai contaminando a gente, vai contaminando. E quando vê, só tem galho seco, não tem mais fruto. E aí tudo é relativo, não é bem assim, mas eu escutei no YouTube que não é mais assim, eu escutei um pastor dizendo que não é assado. Ah, meu irmão, não é pastor, não é YouTube, não é conselheiro nenhum, quem comanda a igreja é a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus, irmão. Ah, mas eu ouvi que não é assim, mas o que a palavra diz? Ah, pastor, a palavra diz que é assim, então é assim, meu irmão. Passa céu e terra, mas a palavra do eterno não há de passar. Você quer durar com a palavra do Senhor? Você quer ir para a eternidade? Então ame essa palavra, dedique tempo a essa palavra, pare para orar, pare para buscar a orientação do Senhor. Querido, não tem mágica, quer uma vida cheia da glória de Deus? Então busque. Vocês vão me invocar, vocês vão me buscar e vão me encontrar, se buscarem de todo o vosso coração. É triste, irmão, é triste você ver uma pessoa que só abre a Bíblia no culto. Ah, hoje é culto, cadê a Bíblia? Há poder no sangue de Jesus. Você tem que ter intimidade com esse livro. Não é ser teólogo, não estou falando de teologia não, irmão. Eu estou falando do mistério da graça. Você lê um versículo e o versículo tremer você por dentro. Você lê um versículo e fala assim, Jesus, espera aí. E você começa a se derramar na presença do Senhor, porque aquele versículo é a boca de Deus bradando para ti. Essa semana eu tive uma experiência tão linda. Eu estava na casa do meu sogro, e aí vários problemas para resolver, várias coisas. Aí eu falei assim, Senhor, fala para mim na tua palavra, o que o Senhor quer de mim de verdade, porque é muita coisa para resolver, Jesus. É muita demanda. Fala comigo na tua palavra. Eu fui abrir a palavra, aí caiu lá em Atos dos Apóstolos, e nós ficaremos com o ministério da palavra e da oração. Eu comecei a chorar, eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, o meu ministério é palavra e oração, é ler a tua palavra e orar, eu não tenho que me preocupar com nada, com demanda, eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, Senhor, eu tenho que me preocupar com a tua presença na minha vida. Então o nosso ministério é palavra e oração, palavra e oração. E agora finalizo, em nome de Jesus. Sendo assim, a bênção do Senhor está sobre nós, como diz o texto. A bênção do Senhor está sobre aqueles que temem o Senhor. Tem muitos irmãos aqui abençoados por Deus, porque temem ao Senhor. Não teme a outro Deus, não teme a notícia, não teme a conversas, a levantes humanos, não, nós tememos ao Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor. E por que fazemos menção do nome do Senhor? Olha a promessa do Senhor, veremos os filhos dos nossos filhos, ou seja, eles também serão homens maduros, serão homens espirituais, para gerar a próxima geração. Perceba que o texto não vai dizer assim, e vocês verão os seus netos. Não, não é só ver neto. Você vai ver o filho do teu filho. Ou seja, você vai ver um outro homem maduro sendo gerado, uma outra mulher madura sendo gerada, através do seu temor. Porque, irmão, se tem temor no teu lar, tem temor nos corações que ali estão. Então eu te convido nessa noite, fique de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor.